A BR-163 já foi chamada de rodovia da morte. Hoje, com 230 quilômetros duplicados, investimento recorde de 2,1 bilhões em 2025 e queda de 95% nas mortes no trecho de Diamantino a Nova Mutum, ela se transforma no maior case de recuperação de concessão rodoviária do país. Conversamos hoje com o jornalista Roberto Madureira, diretor de comunicação, relações institucionais, ouvidoria, responsabilidade social e faixa de domínio da Nova Rota Oeste. Na Nova Rota, desde 2014, ele viveu a crise, a devolução do contrato e a inédita retomada pelo estado de Mato Grosso. Vamos falar de internet na pista, do impacto do terminal ferroviário de Dom Aquino, no asfalto da BR, nas obras em andamento, da duplicação até Sinop, e os números que mostram que a BR nunca mais será a mesma. Roberto. Obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar um pouquinho da BR-163, 364, esse projeto da Nova Rota Oeste. E eu queria já saber de cara de você sobre os investimentos que têm sido feitos nessa rodovia. Eu estou vendo aqui, tem investimento, 28% de todo o investimento das concessões federais, tem sido praticamente um terço de tudo que foi investido no Brasil, né, nas rodovias federais, para apenas 5%, mais ou menos, da estrada, de malha viária. Muito investimento. E o que representa isso e por que razão isso está acontecendo? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Mauro. Prazer estar aqui. Um abraço aí para os teus espectadores. É sempre muito bom estar falando da BR aqui. A gente sabe que é um assunto que mexe com a vida de todo mundo. Todo mundo, em algum momento, tem que passar pela rodovia, o eixo estruturante do Mato Grosso. Então, a gente sabe a importância e leva isso com muita responsabilidade. E aí, por isso, toda vez que a gente tem a oportunidade de esclarecer, tirar dúvidas, explicar o que a gente está fazendo, a gente aproveita. Bom, o que você falou é muito relevante, muito importante, né? A gente, de fato, hoje representa, com os 2,1 bilhões de reais que a gente fez de investimento, e aí conta tudo, duplicação, aumento de capacidade, construção de viadutos, melhoria de sinalização, segurança, tudo. Foram 2,1 bilhões de reais que a Nova Rota do Oeste investiu na BR-163, isso está no nosso balanço anual. Isso em relação ao ano de 2025 somente, tá? Isso significa 28% de tudo o que todas as concessionárias federais que gerenciam rodovias federais no Brasil hoje investiram no mesmo ano, no ano de 2025. Isso mostra, de forma nenhuma a gente quer diminuir o trabalho das demais concessionárias, cada concessionária vive o seu momento, mas isso mostra que a gente vive um momento de muito investimento, que não é só em 25, a gente tem um ciclo, desde que o governo do estado assumiu a concessão da BR-163, né, para quem não soube, se você quiser depois saber um pouco mais sobre isso, mas hoje o acionista da concessão é o governo do estado, isso foi desde 2023, então assim, os anos de 24, 25 e 26, a gente, nessa retomada de obras, sabia que iam ser anos de muito investimento. Então é esse ciclo de investimento, que tem o grosso nesses primeiros 3 anos, mas que não termina aí, depois a gente tem obras importantes para continuar, a gente já sabia que seriam recordes de investimento, a gente teve recorde de entrega de pista duplicada em um ano, no ano passado também, 130 quilômetros, tá? É super relevante para quem é acostumado a lidar com engenharia. Então isso só nada mais é do que representa o nosso compromisso de um desafio enorme de retomar essa obra e rapidamente dar essa resposta para o usuário, mas também queria deixar aqui uma meia-culpa, né, porque a população do Mato Grosso teve que ser muito paciente, né? A gente sabe que teve muitas tentativas frustradas para que essas obras acontecessem, uma obra super necessária. Então agora a gente também sabe que essa responsabilidade vem acompanhada de uma obrigação, né? O povo não tinha mais, não só o povo, né, mas o agro, todo mundo que usa a rodovia não tinha mais como esperar. Então, era uma situação catastrófica mesmo. Somente se olhar o volume de acidentes que tinha na estrada, quando era aquela pista assim. Mas eu queria só, aproveitando que você tocou no assunto, só para explicar, em 2004 o governo do estado assumiu a concessão da Nova Rota, agora virou Nova Rota a partir daí.
E aí é o Estado, como acionista, que vem fazendo esses investimentos. Buscando recursos, enfim, não só no orçamento do Estado, mas com financiamento, etc. É legal esclarecer isso, né? Vamos lá, tem que falar um pouco do passado, né? Aqui é uma concessionária, a concessionária da BR-63, ela foi iniciada em 2014, ainda com o antigo acionista, a Odebrecht Transport, que era um braço da Odebrecht que cuidava de concessões, tinha os trens do Rio, aeroporto do Galeão. Eles ganharam a concessão, iniciaram normalmente, e aí a gente teve, a partir de 2016, uma série de situações que mexeram não só com a nossa concessão aqui, como com várias outras concessões no Brasil. Tivemos a Lava Jato, né, que foi a operação, como todo mundo acompanhou, que impactou especialmente as concessões que tinham construtoras junto com elas, mas não só isso. Aliás, eu arrisco a dizer que o maior impacto, a gente teve um aumento absurdo dos insumos asfálticos naquele momento, combustíveis, teve uma crise de várias naturezas que fizeram com que várias concessões do Brasil não tivessem mais capacidade de fazer os seus investimentos. No nosso caso aqui, a chave disso foi não conseguir o financiamento de longo prazo com o BNDES, que estava na boca para sair. Quem conhece um pouco sabe que é uma concessionária que tem um volume absurdo de investimentos para fazer no começo e depois é que começa a arrecadar com o pedágio, sem o financiamento não consegue equilibrar o seu caixa e não consegue tocar. E aí foi isso que aconteceu, a gente ficou alguns anos com essa obra parada, fazendo só manutenção básica da rodovia, e naquele momento a gente não tinha muito uma solução de prateleira, não tinha uma legislação que endereçasse esse problema, e aí o governo se via ali com 5 ou 6 concessões paralisadas, sem fazer os investimentos, os pedágios funcionando, e sem ter uma legislação que desse uma solução imediata, né? Por isso demorou. E a gente aqui, eu estava naquele momento também, né? Então é legal dizer que muitas das pessoas que estavam na dificuldade são as pessoas que estão entregando hoje, o que é claro, mostra claro que as pessoas eram muito boas, sempre nossa equipe aqui sempre foi muito, muito valorosa, mas o fato é que a gente, a partir de 2020, 2021, o governo criou uma lei que chamava Lei da Devolução Amigável, que deu o primeiro norte, assim, bom, as concessões que não estão conseguindo performar, elas vão ter um acordo com o governo federal, devolver as suas concessões e vão tocar sua vida e o governo vai fazer uma relicitação daquilo. Era um caminho, mas não era o melhor caminho para a população, porque isso era um processo demorado e também desconhecido, né? Mas principalmente demorado. A previsão era de que demoraria 5 anos para retomar essas obras. Deixa eu explicar para quem nos assiste, quer dizer, esse processo, além do processo da devolução em si, foi um novo processo de licitação. Exato. Depois da retomada. Isso, ia ter que mobilizar canteiro, tudo de novo. Isso leva tempo. A infraestrutura nunca é rápida, enquanto mais, ainda mais numa situação como essa, de uma situação nova, né? Então, assim, que em pese fosse uma solução, a gente entendia que não era a melhor solução do ponto de vista do usuário. Então, a gente foi até o governo do estado, que a nossa relação era praticamente cordial, porém não era uma relação direta, e fomos informar o governo do estado naquele momento que a gente estava aderindo a essa devolução, porque não havia mais o que se fazer. E foi quando nasceu um namoro aí do governo do estado pensar se ele poderia acelerar esse processo. Demorou aí 1 ou 2 anos, um processo longo de vencer algumas etapas importantes, porque tudo que estava sendo feito era novo, né? Então, o que aconteceu na prática? Primeiro, a concessionária conseguiu pactuar junto à ANTT, do governo federal, que é quem regula o nosso contrato, um TAC, a ANTT basicamente aceitou reprogramar as minhas obrigações atrasadas desde que a gente garantisse que fosse algumas condições, vamos dizer assim. Uma delas era o governo do estado entrar como novo acionista, fazer um aporte financeiro, que é basicamente esse que o governo fez, tá? Então, assim, as pessoas falam muito, tem dinheiro público do estado na concessão? Tem, mas tem esse aporte que foi para consertar, vamos dizer, para sanear a empresa. Naquele momento, o resto continua sendo a arrecadação do pedágio, que é a grande fonte de recursos de uma concessionária, e obviamente, como qualquer concessionária, a gente foi, já com a empresa saneada, ao BNDES captar um financiamento de 5 bilhões e 300 milhões de reais, e aí sim, com essa estrutura montada, a gente podia dizer, podemos retomar a nossa concessão com tranquilidade e garantir os investimentos. Então logo esse processo demorou um pouquinho, o TCU avalizou,
Então, logo isso aconteceu, a gente reiniciou a duplicação ali em junho de 2023. E de lá para cá, a gente já tem aí tudo que as pessoas estão vendo. 230 quilômetros de pistas duplicadas, várias outras obras, né, iniciadas, a área de escape da Serra de São Vicente, que é um ponto simbólico importante. A gente está iniciando em breve o Trevão de Rondonópolis, que você citou aqui na abertura, uma obra super importante, entroncamento da 364 com a 163. Enfim, destravou todo o processo e hoje o que a gente está fazendo é a gestão dos recursos, tentar entregar a obra com a rapidez que a população merece e com qualidade, que são as duas nossas missões. Você falou 230 quilômetros, eu tinha falado em 130, mas aí nós estamos falando 230 entre no total. 2024 Isso. e 2025. Desde a retomada. 130 foi só no passado, que foi um recorde no Brasil. Nunca houve 130 quilômetros de duplicação em 12 meses, antes da gente. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu trabalhei em 2004, fiz um trabalho no interior, da região de Calton, e eu viajava semanalmente para lá. Conhece bem ali. Eu vi a rapidez com que essas obras evoluíram em 2024, né? O tanto que essa iniciação até Lucas foi assim, de uma velocidade absurda, porque é uma coisa muito simples, né? Primeiro que é uma rodovia que tem trânsito o tempo todo, um trânsito pesado de carro, etc., de um caminhão, né? Mas evoluiu de uma velocidade incrível. Hoje é uma maravilha você fazer isso, né? Parece que esses 200 poucos quilômetros daqui até Mutuba tem um furtado. Né? O tempo, né? Vai bem mais rápido. Né? A gente tem uns dados sobre isso também. É impressionante como isso, mas eu vou falar só um pouquinho sobre isso. E eu queria saber só o seguinte, falando a propósito da conversão, eu tenho que permitir esse ritmo tão rápido. É muito dinheiro investido? O que acontece? Ajuda. Não, mas vamos lá. Só para concluir a ideia anterior, é legal só destacar que todo esse processo que foi feito envolvendo a NTT, TCU, os antigos controladores da BR-163 e a NTT é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é quem regula as concessões federais. Eles são os donos do nosso contrato. Nós prestamos um serviço com a regulação deles. O que eles decidirem, nós fazemos. Tá? Então é importante dar nome às entidades que fizeram isso, porque você imagina a gente ter um problema que ninguém sabe como resolver. E aqui no Mato Grosso, o que eu queria concluir é a solução dada aqui, ela inspirou a solução que resolveu esses contratos no Brasil inteiro. Foi a primeira concessionária repactuada no Brasil e que com o resultado positivo das obras serem retomadas e as coisas caminharem bem, que o TCU criou uma unidade lá dentro, que eles chamam de CSEX Consenso, que é uma câmara, para que as pessoas levem para lá essas discussões e só saiam quando conseguirem um consenso, vislumbrando aí uma melhora para a população, para os usuários da rodovia. Então isso é muito legal, né? O case da nova rota, né, da solução que foi dada aqui, ela foi o leading case, né, ela inspirou a solução que se seguiu para os demais contratos, inclusive, por exemplo, da 163 aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo. Roberto, esse exemplo, essa iniciativa tomada a partir do governo do Estado e da rota aqui, com essa negociação com o governo federal, é importante ter essa visão. O governo também se dispôs a fazer, poderia não ter feito. Mauro, vamos lá, né? Eu não sou político, nunca trabalhei, sempre trabalhei. É só uma questão da gente entender. Perfeito. A importância da colaboração entre os entes e o setor privado. Não, mas eu ia chegar lá, eu acho, você tem toda a razão. Assim, eu sempre trabalhei na iniciativa privada e a gente sabe como é que é a nossa visão, a visão da população em comum sobre a política, né? Foi muito surpreendente ver o que aconteceu no Mato Grosso e realmente o Mato Grosso é diferente em alguns aspectos, né? Por quê? Por que eu te falo isso? Qual o tamanho da coragem do governo do Estado naquele momento? Não era um problema dele. É bom que isso fique claro. O problema era uma concessão federal que não caminhou por diversos motivos e que o governo federal tinha que achar uma solução. E estava com dificuldades de achar. Bom, o governo do Estado, naquele momento, estava saneado, com caixa, com possibilidade de fazer um investimento e, principalmente, ele entendeu que, embora não seja um problema meu, a consequência fica toda aqui comigo, né? Eu estou vendo meu agro travado porque eu não consigo escoar, eu estou vendo, né, a minha população sofrer acidentes, às vezes até perder a vida,
Então isso é muito legal. Então assim, ó, imagina o tamanho da coragem de um gestor que tem que ter para assumir um problema que não é seu, com risco de críticas, com risco... claro que eles devem ter ouvido críticas, mas isso aí não é problema seu porque você está colocando dinheiro do Estado aí. Bom, ele sabe exatamente como nós estamos falando aqui, que a consequência era toda do Estado. Então, ao destravar isso... né? Claro, não dá certo. Exato, se acontece isso, né? Você mexer numa cumbuca que não é sua e você não dá certo, o seu risco político a gente sabe que é muito grande. Agora, por outro lado, dando certo, você destrava a economia e você consegue muitos benefícios para o Estado. Aqui, a gente acho que já pode dizer, 3 anos depois, que deu muito certo, né? A gente ouve isso aí pelas cidades que a gente vai, os números de acidentes já nos mostram que já valeu a pena. Então, realmente hoje é fácil dizer, mas acho que vale muito destacar as pessoas que tomaram essa decisão. E aí o governador Mauro Mendes sempre esteve à frente disso, em pessoa, participou de quase todas as reuniões. E aí destaco também, né, o Mauro Carvalho, na época Casa Civil, mas principalmente o Cidinho Santos, como ele fez a interlocução disso há muito tempo, ex-senador, que à época não tinha cargo no governo, mas ajudou muito ali nesse propósito. E um cara tecnicamente fantástico, que é o Rogério Galo, à época secretário da Fazenda. Então, é bom dar o nome aos bois nesse caso, porque são pessoas que não só participaram da construção técnica disso, com muita capacidade, como também fizeram uma coisa importante, mantiveram o sigilo disso em muito tempo, e isso foi fundamental, porque lá no acórdão do TCU, eles destacam que o governo não queria usar aquilo como plataforma política, que eles realmente mantiveram o sigilo, até dar certo, claro, até ter certeza que daria certo, para poder não atrapalhar o processo. Isso ajudou muito. Muito bem, a gente vai para um pequeno intervalo, Roberto, e volta num instante só, tratando de outros assuntos relevantes, como todos esses que nós falamos até agora. Eu quero falar da redução de acidentes, eu quero falar de uma série de situações, dos novos investimentos, para onde estamos caminhando, né? Se vamos avançar em Sinop, se vamos chegar muita coisa um dia desse, né? Então eu volto já, não saia daí. Agora você acompanha comigo um comercial do governo do estado de Mato Grosso sobre o que foi feito na educação nos últimos anos. O governo de Mato Grosso mostra que é capaz. Vai lá e fez, vai lá e faz. A educação estadual saltou da 22ª para a 8ª posição. O Estado tem proporcionado infraestrutura, segurança, tecnologia. É básico para a gente ter o que a gente almeja, que é a aprendizagem. E continue daqui para melhor. Até agora, 52 novas escolas já foram entregues e outras 106 foram reconstruídas. Quando deixo a minha filha na porta da escola, para mim é um alívio de saber que a minha filha está recebendo, né, uma educação de qualidade, uma escola segura, para que eles possam aproveitar ao máximo da educação. Governo de Mato Grosso, governo que vai lá e faz. Aqui o trabalho não para. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos já, não saia daí. Nossa República está de volta essa semana conversando com o diretor da nova Rota Oeste, Roberto Madureira, e a gente dá um panorama de como está o andamento das obras da BR-163. E eu queria, só para finalizar o que nós conversamos no último bloco, quer dizer, você teve essa articulação importante no governo do Estado, da rota com o Estado, e o Estado em negociação com o Tribunal Automel, com a NTT, com o governo federal, Ministério dos Transportes, enfim. Houve também certa boa vontade nesse sentido também por parte do governo federal, interesse em resolver o problema. Não, a gente sempre fala, foi uma conjunção de boas cabeças para achar uma solução que fosse melhor para o povo, melhor para a sociedade. E entre elas, certamente, está a direção na época da NTT, a Agência Nacional do Transporte Terrestre, que foi muito proativa, né, algo que no começo não se acreditava, e a gente teve algumas pessoas-chave lá dentro. Eu cito aqui o Rafael Vitale, à época o diretor-geral da NTT, que não aceitou as dificuldades dos regramentos. Claro, é importante seguir os regramentos, mas às vezes as regras precisam evoluir com as situações. E o que a gente via, uma situação nova, a gente precisava de regras novas. E ele teve coragem de enfrentar
Até riscos pessoais, a gente sabe como é que é um gestor público inovar, né? Não é fácil não, sair da casa da caixinha, sair daqui é complicado. Né? Então não tem dúvida, é uma série de pessoas importantes nesse processo. Bom, vamos avançar um pouquinho. Nesse momento, nós temos lá na BR-163 8 frentes de trabalho distintas, né? Essa obra vem sendo tocada, esse aprimoramento não se acomodou a Nova Mato Oeste naquilo que já foi feito, né? Vamos falar um pouquinho dessas obras de tratamento, depois a gente fala também da perspectiva da gente seguir em frente rumo ao norte do país. Vamos lá. Bom, como você falou, a gente basicamente dividiu toda a nossa obrigação, que a gente tinha ali 8 anos para cumprir. A duplicação, vamos dizer, o passivo que a gente trouxe da antiga rota para a nova rota, nesse aquele TAC que foi formado, o acordo, redesenhou o contrato. Falou, pronto, agora a tua nova obrigação duplicar tudo que tinha ficado para trás em 8 anos, certo? Com o risco enorme de a gente, não cumprindo isso, perder a concessão. Esse é o acordo, assim, tem muitos mais detalhes do que isso, mas, grosso modo, um pouco esse é o tamanho do risco. Então, o que a gente fez para minimizar esse risco? Bom, primeira coisa, vamos dividir em lotes para tentar contratar lotes que sejam atrativos para os construtores do Brasil inteiro, para que a gente fizemos um roadshow apresentando esses lotes e vamos tentar contratar um dos riscos da engenharia grande, da engenharia peso, é a gente não conseguir fazer boas contratações em empresas que não sejam seriadas. Qualquer obra hoje, até de casa, residencial, você corre risco, não é verdade? A pessoa abandonar, a gente não podia correr esse risco. Então a gente fez um plano, primeiro bons editais, bons termos de contratação, e fizemos lotes atrativos, e a gente queria contratar tudo rápido. A gente não precisaria, como eu te falei, a gente tinha 8 anos para contratar, mas a gente decidiu contratar esses lotes todos ao mesmo tempo, que fez a rodovia em canteiro de obras, porque a gente mitigaria, então, o risco. Vamos dizer que a gente tivesse problema com uma construtora, a gente tinha outras trabalhando próximo para poder assumir aquele trecho, ou ainda, construtoras que quisessem, que não se sentissem motivadas o suficiente para vir para o Mato Grosso para um trecho, poderia tentar 2 segmentos, e aí poderia dar um edital bastante flexível. Exatamente, podia dar flexível nesse sentido, porém bem rígido na questão da qualidade, porque a gente é fiscalizado dessa forma também, aí não tem nem como a gente escolher outra forma. E eu acho que a gente foi muito feliz nisso, a gente trouxe aí boas empresas, a maioria delas está performando muito bem, e a gente tem alguns destaques até muito surpreendentes. Uma empresa média do Paraná, que até esqueci o nome dela, a Delvia, que faz um consórcio de uma empresa local que se desenvolveu muito com a gente aqui em Loucano Verde, que é a Pedriza. O consórcio dessas duas empresas hoje entrega algo de extrema qualidade para a gente. Foi ali que a gente ganhou o prêmio de rodovia mais confortável do Brasil. A gente tem um índice de rombosidade que se mede, e a gente teve ali um índice de pista de Fórmula 1, por exemplo. Eles não precisavam ter feito. A gente deu... Fizeram obra de que trecho? Só para a gente ter. Ali eles estão atuando entre Sorriso e Sinop. Por aí, é só um exemplo, tá? A gente tem muitos bons exemplos aqui. A gente tem conseguido bons resultados de verdade, né? Obviamente tem melhores e piores, mas esse para mim é claramente um bom destaque, porque primeiro é uma empresa que a gente até não tinha muito trabalho no jogo com eles, e segundo, porque eles realmente entregaram, eles compraram a ideia da qualidade que a gente queria entregar. Então, eles entregaram uma obra melhor do que o nosso contrato. Isso é muito legal. Isso é duplamente interessante, né? Todo esse processo. A Rota sai de uma situação extremamente complicada, né? À beira de entregar tudo, de devolver tudo, né? De perder recursos. Uma empresa que estava desvalorizada, extremamente descuidada, para uma empresa que hoje tem uma outra perspectiva, tem um outro valor de mercado, tem uma outra importância, né? Que é uma coisa muito bacana de si. A gente usa um termo, né, que a gente usou na época, literalmente de uma concessão que caminhava para caducidade, né, que é o fim dela, a extinção dela, a maior obra rodoviária do Brasil em 3 anos, né? E muita coisa, né? E aí, só para concluir a tua primeira pergunta, eu acabei não respondendo, o que é esse contrato original? Que é o passivo que a gente
Dos 8 anos que a gente tem, a gente vai entregar no final desse ano. A gente vai encerrar em 4. Ou seja, nós vamos, vamos entregar na metade do tempo. Aí, claramente, com a determinação do governador, tá? Como acionista, ele pediu que a gente já fizesse o nosso cronograma considerando isso. Ele não achou que pese a gente tenha isso legalmente com o nosso contrato, a possibilidade de entregar em 8, mas aí não achou razoável. Isso aqui é o interessante de acionista ser o próprio governo, porque é o interesse. Perfeito. Isso é bem legal. Muito diferente dele é a social, é o retorno político, é o atendimento da sociedade, né? Certamente uma empresa exclusivamente privada, legitimamente buscando assim, o lucro, fazia dentro do prazo estipulado, o que não estaria errado. Mas você observou muito bem, como a visão dele é trazer o benefício, um lucro social, ele, desde o começo, falou, olha, eu acho 8 muito, vamos trabalhar para 4, se der em 4, der em 5, bem, a gente vai antecipar. E hoje nós vamos entregar em 4, pelo menos o passivo original do contrato, que é a duplicação de todos os 330 quilômetros que estavam atrasados lá atrás, que é basicamente o Nortão e Imigrantes, né, de Posto Gil até Sinop e a rodovia dos Imigrantes, e algumas outras melhorias, viadutos, terceiras faixas, algumas obras que estavam já previstas no contrato original. Mas a gente também incluiu nesse contrato ao longo do tempo outras, isso é normal, tá? Concessões rodoviárias ou qualquer outra, elas são contratos vivos, né? As necessidades vão se impondo, e aí nosso poder concedente, que hoje é a NTT, ele vai decidir se inclui ou não novos investimentos no nosso contrato. E aconteceu, por exemplo, a gente hoje tem a obrigação de construir o contorno de Lucas do Império, contorno rodoviário, isso ainda está em projeto, a área da NTT vai acontecer depois do final desse ano. A própria área de escape da Serra de São Vicente, a gente vai fazer uma remodelação na travessia urbana de Rondonópolis, o trevão de Rondonópolis, entre outros. Aliás, sempre foi um caos aquilo ali, né? Esse trecho, na entrada em Rondonópolis até o trevão, até quando há aquela bifurcação em direção a Pedra Preta, em direção a Campo Grande, sempre foi um quilômetro. Rondonópolis é uma cidade de transporte, ela é vocacionada para ser uma cidade da logística, alongamento, importantíssimo do Estado e do Brasil, o agronegócio. Então, ali é legal explicar a tua pergunta, porque a nossa obrigação original era um contorno rodoviário também. E a gente já tinha projeto e estava caminhando no sentido de fazer esse contorno rodoviário. Mas a gente percebeu duas coisas. Primeiro, a mais importante delas, a extensão rodoviária. Aliás, anteontem, eu tive ali igual aquilo para acompanhar. Vou falar com isso, porque isso é super importante. Eu quero saber como é que a ferrovia impacta na rodovia. Legal, mas pronto, já tem aqui um impacto que, obviamente, a ferrovia vai tirar o fluxo daquele segmento. Então, a gente refez o estudo de necessidade de um contorno que seria muito caro. Se ele não fosse justificável, não fazia sentido a gente fazer esse investimento. E o segundo ponto é que a própria população de Rondonópolis e a sociedade organizada, de políticos de toda forma, eles sempre tiveram um pé atrás e falaram, mas aqui acho que a solução poderia passar por dentro da cidade. Mas naquele momento a técnica não mostrava isso. A gente sempre faz as simulações de tráfego. Sem a ferrovia, não ia ter jeito, a gente ia ter que construir o contorno. Mas quando vem a ferrovia e a gente refaz os cálculos, de fato, a gente poderia passar por uma solução, né? Substituir essa solução por uma travessia urbana muito mais estruturada, e a gente já tem uma ideia do que seria isso. Pelo menos 4 novos viadutos, uma melhoria do pavimento, estrutura como um todo. E eu acho que aí vai caminhar para uma sinergia entre o que a técnica diz e o que a população também gostaria de ter. Isso ainda está em transição, a NTT já reconheceu esse mérito, ou seja, já entende que a técnica já encaminha para isso, o contorno não é mais necessário nesse momento, então você não justifica. A NTT sempre vai ao custo-benefício do investimento, até porque eles estão lidando com o dinheiro das pessoas, né, que pagam o pedágio, e tem que ter responsabilidade mesmo. O contorno ali não ia sair com menos de R$1 bilhão. Se você não precisa disso, você pode investir, sei lá, talvez metade disso na travessia e ter o mesmo efeito ou até melhor, então a gente vai para esse caminho. É isso que tudo. Esse dimensco ali a própria travessia da cidade, de um lado para o outro da cidade. Exatamente. Esse é um quatro novos viadutos, você praticamente ninguém nesse problema. E são viadutos para passagem de veículo. Desnível, a gente chama. Ou seja, você segrega o fluxo que passa aqui, que são os pesados, que vão continuar chegando lá no terminal, em menor volume agora, mas que continuam chegando.
público da cidade que vai passar por cima e não vai ter aquele risco do assim. Pelo menos acidente, etc. Né? Exato. Interessante isso. E a gente está... eu estava encaminhando a conversa para a gente tentar explicar a questão de Dock. Ali tem um terminal, ali vai ter uma movimentação, vai aumentar a movimentação em torno daquele trecho da BR-163, Dock. Ela está ali juntinho, né? O acesso do Dock em si, rentinho de Jaciara, né? Provavelmente a gente vai ter ali, considerando até que vem Campo Verde, Barra do Leste, aquela outra região, outro caminho. Como é que está sendo planejado essa integração ali da 163 com o terminal ferroviário? Mauro, no nosso caso, muda pouco. O que muda, que é mais impactante, poderia ser um problema para qualquer concessão, e eu vou explicar por que não é no nosso caso. É porque você vai ter claramente uma redução de tráfego, isso diminui a arrecadação prevista que a gente tinha e diminui a capacidade da empresa de arcar com seus compromissos, tanto de investimentos como o manutenção. O financiamento. O BNDES está de olho se eu vou estar saudável para o contato enorme, bilionário que nós temos com ele, com razão. Então, o BNDES, ele quando vai firmar esse contrato, ele está olhando para isso, ele pergunta, não tem uma autorização ferroviária que vai te tirar tráfego, como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês acreditam? Como vocês estão vendo isso? Bom, isso é legal porque naquela discussão que eu te falei, quando o governo foi assumir essa concessão, e se discutiu como é que a gente ia redesenhar o contrato da BR-163, Mato Grosso, a gente conseguiu pensar nisso. E ali foi colocado, que a gente chama de um mecanismo de reequilíbrio ferroviário, de risco ferroviário, que se a gente não sabia se a obra ia performar bem, mas já sabia que existia a possibilidade. Anteontem a gente materializou isso, mas na verdade, a cláusula que ficou no contrato, basicamente, foi assim: se esse projeto for viável, for construído, e de fato derrubar o tráfego da concessionária, o que a NTT disse, em outras palavras, é basicamente assim: eu vou dividir esse risco com você. Eu vou topar. Se cair mais de 5%, por exemplo, se cair até 5%, o risco é 5%. Tudo bem, se eu consigo absorver. Eu vou aumentar o custo aqui e consigo absorver. Se cair mais que isso, qualquer empresa que tem uma queda de 10% da sua arrecadação vai ter problemas. E nesse caso, eles falam: eu divido esse risco com você. E foi isso que vai acontecer. Então, o que eles vão permitir? Eles vão permitir, claro, aí você tem um reequilíbrio na tarifa do pedágio, eles vão permitir que a concessionária, na verdade, não é que a concessionária não altera a tarifa, eles vão autorizar uma compensação na tarifa de pedágio. E aqui, talvez as pessoas não gostem de ouvir isso, mas eu tenho que dizer que a gente tem uma das tarifas médias mais baixas do Brasil para concessões rodoviárias e acaba tendo ainda uma janela para isso acontecer, de modo que a gente consiga conciliar os dois modais. A ferrovia, porque o Estado precisa, jamais ninguém seria contra, né? Aliás, a gente está muito atrasado nisso ainda, né? Que bom que a gente teve essa notícia. E a rodovia que continua sendo o principal meio de transporte. Então, é isso que vai acontecer. Uma parte a concessionária vai absorver, mas já está esperado, onde a gente já está se preparando para isso. E uma segunda parte, a NTT vai absorver o risco, autorizando também a questão da tarifa, entendeu? Então, a gente está muito tranquilo quanto a isso, de modo que a gente não vai hoje ter um sobressalto, paralisação de investimentos. O BNDES já está de acordo com o que foi desenhado lá atrás, também não tem risco da gente não receber as nossas parcelas. Não tem nenhuma obra adicional por conta desse terminal lá, igual. Não, a única mudança, de fato, foi essa economia, né, de um controle, que seria muito caro, mas que naquele momento... Mas isso lá atrás, lá no começo, né? A única mudança foi essa, de obra, né? A gente não vê a necessidade do controle hoje para uma remodelação da travessia. Roberto, mais um intervalo, a gente volta já, não saia daí, que a conversa sobre a BR-163 está da hora. Nossa República está de volta essa semana conversando com o diretor da Nova Rota Oeste, Roberto Madureira. Roberto, que bom que há uma solução, uma previsão sobre essa questão da redução de tráfego. O que também tem uma outra compensação, né? A rodovia fica menos sujeita a
o tamanho da manutenção que normalmente é feito numa rodovia com tráfego intenso de caminhões muita carga, né? Isso também tem uma certa ajuda também, né? No prazo, sim. A manutenção, aliás, as pessoas veem as obras acontecendo e neste momento o volume é muito grande de investimentos, mas numa concessão o que mais faz diferença financeiramente no longo prazo é se você tiver uma boa capacidade de entender a sua manutenção, que ela é durante 30 anos e ela vai ensinar muito dado. Podemos falar um pouquinho da perspectiva, quer dizer, de se ampliar isso? Nós estamos falando de Sinop para frente, é possível? Vai acontecer? De que maneira vai acontecer? Bom, ali a gente já tem uma outra concessão estabelecida. Ela é uma daquelas concessões que também enfrentou problemas. E ela, que é uma outra concessionária, não tem nada rigoroso. O que a gente sabe é que o governador, em algum momento, disse que ele gostaria de ver o Mato Grosso todo duplicado, né? E com essa concessão que vai ter... Quantos quilômetros de Sinop? Não, são 250 quilômetros. Então, esse trechinho ele gostaria de ver duplicado. Então, em algum momento se falou, e quando ali estava parecendo que não tinha uma solução, do Estado também ajudar naquela questão. Mas o que acontece lá para cá é que aquela concessão, que é a Via Brasil, eles também entraram naquela mesma Câmara de Consenso, que é o que eu te falei, e eles conseguiram sair dali com um acordo, tá, com as novas obrigações. E como é que termina esse processo? Eles fazem um novo leilão assistido pela NTT, sendo que o atual funcionário pode participar também. Então, a tendência é que essa seja a solução lá. Então, e a possibilidade da nova participar desse leilão? Nesse momento, eu diria que não. Lá a gente talvez... A nova rota ela é mais espelha, né? Ela tem que ter... O propósito dela é específico no segmento que ela é legal, mas poderia o governo do estado, por meio da NTPAR, criar uma nova STE e participar, não era empecilho. Mas como o governador entende, ou o governo entende que há uma solução encaminhada, foi incluído nesse novo acordo da duplicação do segmento de Mato Grosso. Eu acho que a gente só teria um problema se der vazio, se não, que eu não acredito hoje. Então acho que ali já está. A perspectiva é muito boa, né? Ali já está em caminho. Quem tem uma empresa que já está lá, que já fez um investimento, eu não sei se... Honestamente, acho que não. Eles não têm nem interesse em perder tudo que eles investiram ainda. Então, eles mesmo provavelmente vão se interessar em manter o trabalho. Bom, vamos falar um pouquinho das inovações. Uma das queixas recorrentes de quem fracita, minha, inclusive, essa tudo você vai falar. Minha também, né? Chato, né? Vamos, chato. Só chega chegar na travessia de um... Não, é porque é o seguinte, você sai de carro, vai daqui para Campo Grande, ou vai daqui para São Paulo, você tem internet o tempo inteiro. Né? É muito difícil você ter trechos que você não tenha sinal de internet e de alguma qualidade. O meu carro tem Wi-Fi próprio, então a gente trabalha jornalista como, né? Vai ter que ter essas ferramentas hoje. Vai resolver isso. Porque isso significa, desculpa, eu vou aumentar um pouquinho, isso significa não é só um conforto, mas produtividade, né? Quanta coisa se faz, quer dizer, os próprios caminhões que eles vão triplicar para pegar por essa região, não é todo lugar que vai ter ferrovia, enfim, nós vamos ter o transporte de carga também, né? Não, exato. Maurício, isso é muito legal, porque também é uma demanda nossa. Quem pensa que não, né? Mas nós, para operar essa rodovia, precisamos da tecnologia, né? E a gente também sentia muito essa falta de sinal no Mato Grosso, né? Porque ele como você falou, tem outros centros tem isso já muito mais bem estruturado, que tem alguns lugares que são piores, mas aqui realmente a gente só sentia quando chega muito perto de uma cidade que a gente consegue ter esse sinal. Isso é ruim para Socorro, isso é ruim para todo mundo. Mas o que acontecia? O que acontecia é que as concessões rodoviárias, como o conceito de concessões rodoviárias no Brasil, ele não tinha olhado para isso, ele entendia isso por programa de telecomunicações. Não está errado, mas ao mesmo tempo... Você precisa se adequar à modernidade, não tem jeito, né? A tecnologia que está aí precisa ser utilizada. Exatamente. Então, até houve uma provocação, eu não vou ter a audácia de dizer que foi por uma provocação nossa que a NTT olhou para isso, mas eu acho que isso já devia estar na pauta deles também. Tinha uma discussão deles com a Anatel para entender em quem que ia cuidar desse assunto, mas a gente chegou a oficializar a NTT, pelo tanto se a gente podia olhar para uma solução, né, nesse mesmo caminho. E aí, a gente, depois disso, descobriu que eles já estavam pensando nisso,
E aí isso, na verdade, hoje entrou na política de concessões de todo o Brasil. Todas as rodovias federais já vêm com essa obrigação contratual de trazer a estrutura de pelo menos 4G para atender todo o segmento da rodovia. E a gente entrou nessa, foi uma das primeiras concessionárias que se aderiu. A gente já estava trabalhando Desse caminho. em algumas conversas, fechando o contrato com a Vivo rapidamente. E que, embora seja a Vivo a nossa parceira de construção de torres, o sinal é aberto, ou seja, qualquer sinal que usa alto benefício. E a gente já está com, salvo engano, 17 antenas de um total. Eu não vou lembrar aqui o total, mas salvo engano, entre 20 e 30 antenas no total de geração de sinal para aumentar essa cobertura. E a gente já está com algumas delas, cerca de 17 implantadas. E eu acho que até antes do prazo a gente vai conseguir fazer isso. E que fecha entre eles. Desde o Rio do Sul até sinal. 100% do segmento vai ter sinal 4G. Excelente. Não é outra. E posso te falar, o investimento aí no Cheneriano, claro, é um valor grande, mas o investimento que não chega nem perto de uma duplicação, por exemplo. E um benefício que a gente consegue de inovar, né? Não, vai tudo, né? Inclusive para a própria operadora. Agora, não é só nisso que a gente trabalha com tecnologia, não. A gente está usando inteligência artificial, bastante coisa. A gente tem já as nossas câmeras ultra tecnológicas também. Estão mais de 500 na rodovia. Você está falando daquele projeto de segurança do Estado? Não, essas são nossas. Claro, a gente cede imagens para eles também, mas as nossas são independentes. E hoje a gente está testando a gente está produzindo aqui os códigos de programa, de uma programação de inteligência artificial que vai... Como é que você consegue gerenciar 500 câmeras ao mesmo tempo? O nosso centro de operações vai tendo, 12 operadores. Eles vão estar vendo tudo. Aí entra a inteligência artificial que vai capturar a câmera que está identificando alguma anomalia e vai jogar aquilo para a tela para ação rápida, para uma emergência, para um socorro, a pessoa estourou o pneu e está precisando de ajuda. Então isso é muito legal. A gente tem várias iniciativas nesse sentido. E na área de segurança, o que a Volta pode auxiliar a Polícia Rodoviária Estadual, Federal, você também nesse sistema? Porque havia um projeto do governo do Estado de câmeras que pudessem identificar as placas, é fácil dela saber se é um carro roubado, se falava até em conferir, por exemplo, caminhões que saem em lugar uma nota fiscal. Então, lugar eles estavam desviando e indo para outro lugar. Isso é possível controlar, a carga, tudo? Do ponto de vista de segurança pública, que é o que você está falando, não é tributário, obviamente não é nossa especialidade, mas a gente tem como contribuir com dados, com informação. A gente está na rodovia, a gente tem muita informação de passagem, muito detalhe. E, claro, com muita responsabilidade, a gente hoje tem o convênio com o governo do Estado para entregar essas informações que foram solicitadas, ou eles têm acesso às nossas imagens e tudo mais. Do ponto de vista tributário, a gente está muito próximo de instalar um sistema que chama HSWin, que é um sistema de pesagem em movimento, em que a gente vai conseguir fazer o link das nossas informações com a Secretaria da Fazenda. Isso também na rotina próxima. Que a gente vai ter muito mais cuidado com qualquer tipo de fraude. Eu acho que a gente vai poder ajudar o Estado, nesse caso, também a cuidar desse tema, tá? E a terceira frente, que você não citou, mas que aí sim é nossa responsabilidade pessoal, que é a questão de segurança viária. E eu destaco aqui que a gente já tem ótimos resultados com a duplicação, mas não é só ela que vai resolver. Vamos falar de sobre isso. O que reduziu o acidente? Vocês têm esses dados? Olha, de antes da duplicação, depois? A gente tem que assim, eu não queria nem dizer que isso é definitivo, porque pode até ser mais do que a gente vai ver no futuro, mas os dados são alarmantemente bons, né? A gente hoje só consegue medir com algum histórico o primeiro segmento que a gente já duplicou, que é o segmento ali do posto de Motor. Mas a gente está monitorando ali para entender esse comportamento. E a gente teve, olhando no período sem duplicação, e ali no ponto crítico, legal, ao longo da rodovia, com tombamento, para o trecho já duplicado, já 2 anos duplicado, e quase 2 anos duplicado, a gente tem uma queda
de entre 85% e 95% de fatalidades. Eu acho que esse não vai ser o número, isso é só um indicativo do que nós podemos chegar, tá? Mas tem que ser honesto aqui, eu acho que quando a gente duplicar tudo, não vai ser desse nível, a gente vai conseguir reduzir. Pouco porque a extensão vai ser maior. Né? Mas aí a gente começa a mudar o foco. A gente vai mudar para excesso de velocidade, a gente vai ter que voltar a bater na tecla de desatenção em celular. Você está falando aqui de ter 4G, né? A mesma responsabilidade. Falta de cinto ainda é o problema, acredite você. Então isso tudo passa a ser um foco diferente. Hoje a gente tem um foco em ultrapassagem, tudo que uma pista simples gera. E, por exemplo, o maior causa em essa rodovia de pista simples é colisão frontal de pessoas que erram na ultrapassagem. Então, isso é muito comum. Isso a gente vai eliminar. E daí vai vir a principal redução. Mas a gente vai continuar com outras preocupações que eu trabalho no acaba nunca. Aqui excesso de velocidade mesmo, essas coisas. Potência, né? É gente... O Mauro, a gente vê de tudo nas nossas câmeras. É gente dando ré na rodovia, é gente na contramão, atravessando o canteiro, que não quer dar uma volta no retorno, que estaria 1 quilômetro na frente. Tem uma questão das pessoas ainda se habituarem a estar à beira de uma rodovia duplicada, tá? Não é a mesma coisa que era antes. Eles antigamente saíram da sua casa, pegavam ali, escolhiam o lado e viravam. Isso vai mudar. Isso muda a rotina das pessoas e a liquidez das pessoas têm essa consciência. Uma outra pergunta, ainda sobre a questão da rodovia e o conforto para quem está. Não estou falando só no conforto do asfalto, da qualidade do asfalto, da sinalização que dá segurança, principalmente à noite. Eu tenho uma queixa, vou fazer uma queixa aqui para o governo do Estado, o governador está requerido. Uma das grandes coisas que foram feitas aqui por esse governo foi a iluminação, né, da 251, a Nintendo 251, um longo trecho desde a saída da cidade até lá o entroncamento quase até a rotatória lá que vai para o mar, né? E hoje nós temos muita iluminação, muita luminária queimada, espalhada, etc. E isso causa um problema, ainda mais nos trechos que vem obra, como é o caso, por exemplo, do trecho do viaduto ali de Conta Leste, aquela região ali, onde tem iluminação. Pensa-se nisso em alguns trechos críticos e como é que é o atendimento ao usuário. Quer dizer, o usuário precisa de banheiro, o usuário precisa de um socorro médico, o usuário precisa parar para se alimentar, para trocar a fralda de uma criança. Isso tem essa estrutura disponível? Bom, vamos lá. Vou começar pela iluminação. Você tem toda a razão. Nós também pensamos assim, mas a gente enfrentou em algum momento parecido com a questão do 4G, não se entendia que a iluminação era um problema de concessão rodoviária. Era uma coisa que ficava mais... Era uma obrigação que ficava mais alocada nos municípios, né? Só que na prática, a gente, pelo menos aqui no Mato Grosso, a gente entendeu que os municípios não chamam da condições da ponta. Alguns conseguem fazer instalação, mas depois não conseguem cuidar da manutenção. E nós entendemos isso e a gente elaborou um projeto, e esse caso é nosso aqui do Mato Grosso, eu desconheço uma outra concessionária federal do Brasil que tenha se preocupado com esse tema, mas aqui foi tão recorrente esses pedidos, Mauro, que a gente elaborou um projeto que a gente tem chamado de iluminação de pontos críticos, que é travessias urbanas, grandes dispositivos, são pontes, viadutos, e alguns outros entroncamentos importantes que a gente tem uma movimentação anormal, né, acima da média. Então, assim, a gente é realmente inviável, porque é muito caro, se a gente fosse nominar a rodovia inteira, 150 quilômetros, e talvez ele precisasse. Então, com esse projeto, que hoje já está elaborado e já está em análise da NTT, a gente está buscando convênios com as prefeituras para, se as prefeituras toparem arcar por valor da conta somente do custo da energia elétrica, que é marginal no método do investimento que a gente quer fazer, aí a gente consegue convencer a NTT a seguir com esse projeto. Então a gente está muito próximo desse entendimento, tão próximo que na Imigrantes, que a gente está fazendo agora, nesse momento, a duplicação do trecho do Várzea Grande, a gente já contratou esse segmento com iluminação, tal a nossa
boa expectativa em relação ao lance desse projeto. Tá? Então, eu acho que muito em breve a gente vai poder anunciar aí, como fosse indicar certinho quais são os segmentos que a gente vai conseguir. Bacana, velho. Eu acho que isso é fundamental. A gente tem que pensar mesmo. Isso faz uma diferença enorme. Quando você anda nessa rodovia, onde tem iluminação, é uma segurança na área da rodovia. Né? A hora que perde isso, muda completamente. Quantas pessoas sequer vão querer ir para a rodovia à noite hoje? Hoje usa. É isso, né? Vai mudar, isso é o que é importante. Roberto, brigadíssimo. Fico te devendo mais perguntas e você fica me devendo mais respostas. Eu que agradeço, um abraço. E, bom, um abraço para todo mundo que perdeu o seu tempo para nos assistir. Não perdeu, eu acho que nasceu boas notícias aqui, importantes notícias. As pessoas estão sendo muito mais felizes. Quem vive aqui tem muito orgulho de viver aqui e cada avanço que a gente tem, em todas as áreas, na área de energia foi assim, na área de educação, assim, na área de estradas tem sido assim. Cada avanço que a gente tem, a gente percebe que o Mato Grosso é um estado extremamente promissor e está só começando. Percebendo isso também. Então, é uma coisa bacana. Gente, nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Uma outra entrevista tão importante quanto foi essa, com Roberto Madureira, a Nova Rota Oeste. Um abraço a todos.